Olá, galera, tudo bom? Então vamos continuar falando sobre federação e dentro do tema de federação a gente vai continuar falando sobre repartição de competências. Então eu adverti vocês, né? Olha, nós vamos precisar de algumas aulas para falar sobre repartição de competências, porque é um tema bastante importante e é um tema bastante complexo. E por ser um tema bastante importante e bastante complexo, óbvio, é um tema que é muito cobrado na prova da OAB, né? O pessoal quer saber, o examinador quer saber se você sabe a quem cabe criar uma legislação sobre um determinado tema, se é o município, se é o estado, se é a União, a quem cabe tomar uma atitude, criar uma política pública a respeito de outro tema. Quando, né, que uma lei criada ela pode ser atacada por você, como um advogado mesmo, né, por ter sido criada pela entidade federativa equivocada, porque deveria ter sido criada pela União, por exemplo, e foi criada pelo Estado. Então a gente precisa mesmo focar um pouco aqui na ideia da repartição de competências, tá certo? E a gente já falou sobre uma boa parte desse conteúdo nas aulas anteriores. Então se você chegou agora, se você começou nessa aula aqui e tudo mais, a partir de agora a gente vai continuar falando sobre repartição de competências, vamos falar sobre as competências duais e competências cooperativas, mas se você quiser, né, vamos dizer assim, mais aprofundado isso, dá uma olhadinha nas aulas anteriores a respeito de federação, beleza? Então tá, então olha lá. A gente conversou sobre o fato de que o nosso sistema de repartição de competências, ele adota dois modelos de organização de repartição de competências. Um modelo é o modelo dual. O que é esse modelo dual? É quando as competências são divididas de maneira bem rígida, de maneira bem clara. Então, por exemplo, o que compete à União, compete à União, o que compete aos estados, compete aos estados, o que compete aos municípios, compete aos municípios. Eles atuam, legislam sobre temas diferenciados. O outro modelo, que nós também adotamos, é o modelo de repartição de competências cooperativa. O que é isso? É quando todas as entidades federativas, União, Estado, municípios, eles atuam sobre o mesmo tema. Eles atuam de maneira conjunta, de maneira cooperativa. Então, União, Estado e município podem atuar sobre o mesmo tema de maneira conjunta, de maneira cooperativa. Nós falamos já sobre as competências duais da União, tá? As que estão no artigo 21 são as competências duais da União para realizar coisas, são competências executivas realizadas pelo Poder Executivo, e falamos sobre as competências duais da União para legislar, que estão previstas no artigo 22 da Constituição. A partir de agora, nós vamos falar sobre as competências duais dos estados e depois vamos falar sobre as competências duais dos municípios. Então, recorda, quando a professora estiver falando sobre competências duais, ela está falando sobre aquele sistema de repartição de competências em que só aquela entidade pode realizar aquele determinado tema. Elas não compartilham, tá certo? Então, vamos lá. Acompanhe aqui pelo nosso slide as competências duais dos estados. Para eu falar sobre competência dual do estado, a primeira regra, vamos dizer assim, que eu preciso comentar com vocês, é que a competência dos estados, as duais, a gente encontra por exclusão. O que significa isso? Todas aquelas competências que a Constituição não destinou para a União, todas aquelas competências que a Constituição não destinou para o município, elas sobram para os estados. Então, os estados têm uma competência que é uma competência de sobras. O que não foi destinado previamente para a União, o que não foi destinado previamente para o município, sobra para os estados, tá certo? Então, os estados têm bastante competência ou têm pouca competência, será, nesse sistema dual? Tem bastante competência, gente, tem bastante competência, porque assim, se quiser saber quais são as competências da União, você vai lá no artigo 21 e 22, tem uma lista de competências lá. Se você quiser saber quais são as competências dos municípios, você vai lá no artigo 30, tem uma lista de competências dos municípios. Tudo que não tiver na lista de competências da União e tudo que não tiver na lista de competências do município sobra aos estados. Então, os estados têm muitas atribuições, têm bastante competência, tá certo? Tudo que não tiver previsto constitucionalmente para outra entidade é do estado. Além dessas competências por sobras, a Constituição ainda designa duas competências específicas aqui para os estados, lá no artigo 25 da Constituição. Você pode acompanhar comigo aqui
Você pode acompanhar comigo aqui no slide, tá certo? E o que competências são essas? A primeira é explorar diretamente ou mediante concessão os serviços de gás canalizado. E a segunda é, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. Essas são as únicas competências expressas dos estados previstas na Constituição. Ai, professora, então é diferente aqui para os estados. Para os estados, a Constituição não organizou um artigo com competências duais feitas pelo Executivo e outro artigo com competências legislativas feitas pelo Legislativo, perdão. Não, tá? A União, a Constituição realmente separou. No 21, competências do Executivo, no 22, competências do Legislativo. Para os estados, para os estados, a Constituição não fez isso. A Constituição colocou tudo no artigo 25. Então, é no artigo 25 que está escrito que o que não for da União, o que não for do município, sobra para os estados. E é no artigo 25 que tem essas outras duas competências, que são competências que a Constituição expressamente destinou aos estados, que é a exploração do serviço de gás canalizado e a criação ali de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas e micro-regiões. Então, competências materiais legislativas dos estados estão dentro do mesmo dispositivo, que é o artigo 25. Então, falamos das competências duais da União, falamos das competências duais dos estados e vamos falar um pouquinho sobre as competências duais dos municípios. Competências duais dos municípios. Quando a professora está falando de competência dual, do que a professora está falando? Está falando daquele tipo de competência que é realizado por cada entidade federativa, que não se compartilha, que não se divide, que não se coopera, né? É só daquela entidade federativa e de mais ninguém. As do município, onde estão previstas? Estão previstas lá no artigo 30 da Constituição. Estão previstas lá no artigo 30 da Constituição. Basicamente, são competências relacionadas a quê, né? Quando a gente for falar sobre as competências materiais dos municípios, nós temos discriminados no artigo 30 alguns temas que são temas que seriam temas de imprescindível interesse local. Seria melhor que o município, porque ele está mais próximo da população, porque ele está mais próximo do problema, né, ele atue a respeito daquele problema. Então, que exemplos que nós temos aqui? Olha aqui no nosso slide. Serviços públicos de interesse local, mas vamos esmiuçá-los, né? Primeiro, o que você não pode esquecer de jeito nenhum, que é uma competência que a Constituição destinou ao município, é o serviço de transporte público coletivo, tá certo? Municipal, obviamente, né? Municipal, obviamente. Então, assim, o serviço de ônibus, o serviço de metrô, o serviço de táxi, tá certo? Os serviços de transporte que a gente considera como transporte público municipal, esses serviços têm que ser realizados, têm que ser organizados, têm que ser implementados pelo próprio município. Então, o Estado não pode vir dar pitaco no sistema de transporte público municipal. Outro serviço que foi destinado pela Constituição, né, outra competência dual que foi destinada pela Constituição ao município é a questão do ordenamento territorial. Então, você deve saber que no teu município, por exemplo, a calçada tem que ter um determinado tamanho. Determinadas áreas daquele município, você pode construir prédios de até tantos andares. Em outras áreas, você só pode construir barracões. Em outras áreas, você só pode construir casas. Em outras áreas, você só pode construir sobrados, por exemplo. Essa organização, essa ordenação territorial, o que é que pode ser construído aonde, qual é a distância que deve ter entre uma construção e outra construção, isso tudo é organizado pelo próprio município, tá certo? Outra competência que foi destinada pela Constituição expressamente aos municípios no artigo 30 é a competência para realizar os serviços públicos de interesse local, e aí você coloca, né, aí você adenda a coleta de lixo. A organização e a coleta de lixo feita no município, ela é realizada, ela é de competência do próprio município, tá certo? Essas seriam as competências materiais, vamos dizer assim, dos municípios do ponto de vista dual. E as competências legislativas do município, professora, onde que elas ficam? As competências legislativas dos municípios duais
também ficam no artigo 30, tá certo? Mas o código não é tão específico, a Constituição, ela não é tão específica com relação a isso. Então, como é que eu faço para saber, professora? Vai estar escrito lá no artigo 30, inciso 1º, que cabe aos municípios legislar sobre os assuntos de interesse local. Ajudou você, né? Não, professora, não me ajudou em nada. Como é que eu sei quais são os assuntos de interesse local? Pois bem, aí você vai cruzar com as competências materiais que você já conhece. Então, assim, se cabe ao município organizar o transporte público municipal, a quem cabe legislar sobre o transporte público municipal? Ao município. Se cabe ao município cuidar do ordenamento territorial, a quem cabe legislar sobre o ordenamento territorial? Ao município. Se cabe ao município, arrecadar e gastar os seus próprios tributos, como o IPTU, por exemplo, ISS, a quem cabe legislar sobre isso? Ao próprio município. Então, na verdade, você vai chegar nas competências legislativas duais do município, analisando as competências materiais duais dos municípios. E aí você vai fazer essa relação. Aquilo que o município tem competência para fazer pelo seu poder executivo, ele também terá competência para legislar pelo seu poder legislativo, pela sua Câmara de Vereadores. E eu destaquei no nosso slide mais alguns, tá certo? Que são obra da jurisprudência, que já foi discutido nos tribunais e foi decidido que cabia aos municípios fazer. Eu destaquei 2 aqui mais importantes que eu considerei, que é a fiscalização das condições de higiene dos bares, tá certo? Isso fica a cargo dos municípios. Se perguntarem lá na prova, a quem cabe fiscalizar condições de higiene, vigilância sanitária, etc., dos bares é o município, e também o horário de funcionamento do comércio. Quem define isso também deve ser, e quem fiscaliza isso, portanto, também deve ser o município, tá certo? Então, até aqui, nós falamos de competências duais. Falamos de competências duais da União na aula anterior, falamos de competências duais dos estados e falamos de competências duais dos municípios. Estamos falando daquelas competências que não se compartilham, a entidade federativa faz isso sozinha, só ela pode atuar a respeito de cada uma dessas competências. Então, eu poderia perguntar assim para vocês, para ver se vocês estão acompanhando bem a aula. O município deve cuidar do transporte público municipal, mas, eventualmente, o Estado poderia fazer isso em cooperação com o município. Verdade ou mentira? Mentira. A União deve emitir moeda, mas, eventualmente, ela pode delegar essa competência aos Estados. Verdade ou mentira? Mentira. Os estados devem explorar o serviço de gás canalizado, mas se ele não estiver dando conta de fazer isso, a União pode fazer. Verdade ou mentira? Mentira. As competências duais, elas são bem isoladas. Só a União emite moeda, só o estado explora serviço de gás canalizado, só o município cuida de transporte público municipal. Se um eventualmente faz a competência que é do outro, nós temos um conflito de competência, nós temos uma violação do texto constitucional em relação às competências duais. Mas agora, a gente vai sair um pouquinho dessa lógica das competências duais e a gente vai analisar o outro sistema de repartição de competências previsto pela Constituição, que é o sistema de repartição de competências cooperativo, ok? Cooperativo. Esse sistema de repartição de competências cooperativo, eu já comentei com vocês quando a gente falou lá nas nossas primeiras aulas de federação. Ele se identifica com o tipo de federação, com a ideia de federalismo que surgiu no século XX, que surgiu com os direitos sociais, que surgiu com o Estado prestacional, que surgiu com a ideia de um Estado social. Então, essas competências, quando a gente fala de repartição de competência cooperativa, você automaticamente linka na tua cabeça aí com direitos prestacionais, com direitos sociais, com Estado social, com o século XX, tá certo? As competências que vão estar previstas como cooperativas, ou seja, que devem ser feitas de maneira compartilhada entre as entidades federativas, elas têm essa característica que é diferente lá da dual. Então, quando eu estiver falando a partir de agora, de competências comuns ou cooperativas, eu estou falando de temas
que são dados à União, estados e municípios para que eles realizem essas competências ao mesmo tempo, realizem juntos, tá certo? Realizem juntos. Então é uma competência que vai ser da União, um tema que vai ser de competência da União, mas vai ser também de competência do estado, vai ser também de competência do município, tá certo? Então, bom, se a competência dual, ela se repartia conforme os dispositivos, as competências duais da União no 21 e no 22, dos estados no 25, dos municípios no 30, as competências cooperativas não vão ser tratadas assim. Até mesmo porque não faria sentido eu ter um artigo para dizer assim, compete à União cooperativamente cuidar de saúde. Aí depois fazer outro. Compete ao Estado cooperativamente cuidar de saúde. E depois fazer outro. Compete ao município cooperativamente cuidar de saúde. Não teria sentido eu fazer isso. Então, as competências cooperativas, elas vão estar concentradas no mesmo dispositivo, tá certo? E que dispositivos são esses? No artigo 23 da Constituição, você vai encontrar as competências cooperativas materiais, ou que nós chamamos também de competências comuns. Dizem respeito a temas que são executados, realizados pela União, pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal, tá certo? Pelo Distrito Federal, e são realizados de maneira conjunta entre eles em relação à criação de coisas, à realização de políticas públicas, à atuação do Poder Executivo, tá certo? Então, vou repetir. No artigo 23, competências comuns entre União, estados, municípios e Distrito Federal, tá certo? Para realizar coisas, competências materiais, competências que são realizadas pelo Poder Executivo. Que exemplos eu tenho lá? Não destaquei o artigo 23 inteiro no nosso slide, porque é um artigo enorme, ok? Mas, basicamente, vocês vão perceber que esse artigo, as competências que estão delimitadas nesse artigo, se identificam com o que eu tenho dito para vocês. Direitos prestacionais, direitos sociais. Então, olha lá, acompanha comigo no slide. Saúde e assistência pública. Típico direito social, típica competência cooperativa. Proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Típico direito social, típica competência cooperativa. Impedir evasão escolar, né? Então, cuidar do ensino, educação e etc. Típico direito social, típica competência cooperativa. Impedir a destruição de obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Preservar florestas, fauna e flora. E assim vai. Se você for olhar o artigo 21, você vai notar que ele é recheado de competências que têm relação com os direitos sociais, com os direitos prestacionais, tá certo? E aí você pode estar pensando assim, nossa, professora, mas como que se organiza isso, né? Como que se organiza isso? Como que a União, os estados e os municípios vão realizar as mesmas competências, né? Aqui do ponto de vista material. Como que União, estado e município vai cuidar de saúde? Bom, aqui a gente tem a possibilidade de uma organização, o próprio artigo 23, ele prevê a possibilidade da existência de uma legislação que organize como que vai se dar a criação dessas políticas públicas, né, de maneira compartilhada entre a União, estados e municípios. Mas, por outro lado, é fácil você pensar como, pela natureza da competência, isso já é viável. Porque, por exemplo, quando eu falo emissão de moeda, se a União emitir um tipo de moeda, o Estado emitir um tipo de moeda e o município emitir um tipo de moeda, emissão de moeda, competência dual, né? Se fosse compartilhada, nós com certeza teríamos conflito. Porque aquela moeda que foi emitida no Estado poderia não ser aceita no outro, etc. Mas aqui, quando eu estou falando de realização de política de saúde, de educação, de proteção de meio ambiente, de proteção de pessoa com deficiência, etc., na verdade, quanto mais se fizer, melhor. Então, a União tem uma política pública de saúde para conceder um determinado medicamento. Ótimo! O Estado tem uma outra política para conceder esse mesmo medicamento. Nossa, que bom, que maravilha! O município tem uma outra política ainda para conceder o mesmo tipo de medicamento. Nossa, graças a Deus! Quanto mais medicamento a gente tiver, quanto mais políticas de realização do direito à saúde nós tivermos, melhor. Ah, professora, mas eles não vão se chocar um com o outro? Não vão se contradizer uma política com a outra?
Dificilmente, porque como a gente está falando nesse caso aqui do artigo 23 de competência material, eu estou falando basicamente de criação de política pública, de gastar dinheiro, e cada entidade federativa tem a sua própria arrecadação e o seu próprio gasto, né? Então, assim, no artigo 23, competências comuns, competências compartilhadas, são competências para realizar coisas que são feitas pelo Poder Executivo, e os temas que estão no artigo 23, eles são divididos, eles são feitos em cooperação pela União, pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal, tá certo? E você deve estar pensando assim, ah, beleza, professora, isso é em relação às competências cooperativas comuns, que são as competências para realizar coisas. Mas como fica as competências cooperativas para legislar sobre assuntos? Como é que ficam as competências? Onde está previstas as competências cooperativas para a União, estados e municípios legislarem? Aí eu digo para vocês, as competências cooperativas para legislação, elas estão previstas no artigo 24 da Constituição Federal, tá? Então, se você quiser conhecer as competências cooperativas para legislar, você vai lá e lê o artigo 24. A primeira coisa que você deve notar é o seguinte: de igual maneira, gente, como no artigo 23 estão as competências comuns, dizem respeito a direitos sociais, prestacionais, estado social e etc., o mesmo acontece no artigo 24. As competências para legislar que são de tipo compartilhado, né, elas também são relacionadas a direitos sociais, a direitos prestacionais, a estado social. Essa é a primeira coisa que você vai notar. Então, que exemplos nós temos de competências cooperativas para legislação? Legislar sobre floresta, caça, pesca, fauna, proteção de patrimônio histórico, artístico, cultural, turístico, paisagístico, responsabilidade por dano ao consumidor, bens de valor artístico, meio ambiente. Então, percebam, existe uma relação entre o artigo 23 e o artigo 24. Só que no artigo 23 eu tenho competência para realizar coisas e no artigo 24 eu tenho competência para legislar sobre. Como eu estou falando de competências cooperativas, eu estou falando também, direcione, de direitos sociais, direitos prestacionais, estado social. Tudo bem até aí? Beleza. Outra coisa que você precisa tomar em consideração aqui. Você precisa tomar em consideração que o artigo 24, quando você estiver lendo o caput dele, ele vai dizer assim, que compete, legislar concorrentemente a União, Estados e Distrito Federal. O artigo 24 não se refere a uma competência para legislação compartilhada do município, tá certo? Não se refere expressamente ao município. Então, em virtude disso, muita gente, quando lê o artigo 24, pensa que as competências para legislar do ponto de vista cooperativo, que nós chamamos também, como está ali, de competências concorrentes, competência para legislar previstas no artigo 24, ali de maneira cooperativa, elas não se estenderiam aos municípios, porque os municípios não estão previstos expressamente no artigo 24. Segura essa ideia aí. Por enquanto, saiba que expressamente, realmente, os municípios não têm competência legislativa concorrente. Então, se você quiser anotar aí, anote. Expressamente, os municípios não têm competência legislativa concorrente. Expressamente, ou seja, no caput, no dispositivo do artigo 24, no texto do artigo 24, não existe a previsão de que os municípios também compartilhem das competências legislativas. Todavia, entretanto, porém, se você for dar uma olhadinha lá no seu artigo, e eu vou passar para o próximo slide aqui, se você for dar uma olhadinha lá no seu artigo 30, inciso 2º, vai aparecer o seguinte, vai dizer assim, aos municípios compete suplementar a legislação estadual e federal no que couber. Então, o artigo 30, inciso 2º, que trata das competências dos municípios, vai dizer que compete aos municípios suplementar a legislação estadual e federal no que couber. E no que é que cabe, eu pergunto a vocês? Cabe suplementar legislação em competência dual? Claro que não, porque você sabe muito bem que competência dual, os temas são
rígidos. O que é da União é da União, o que é do Estado, o que é do Estado, o que é do município é do município. Um não suplementa o outro. Então, vai caber ao município suplementar a legislação estadual e federal em relação a quê? Em relação à competência cooperativa. Então, o que os autores dizem? Dizem o seguinte: o município não tem uma competência concorrente, uma competência cooperativa legislativa expressa pelo artigo 24, mas ele tem uma competência legislativa cooperativa, ou seja, uma competência concorrente, implícita no artigo 30, inciso 2º, aonde diz que cabe a ele suplementar a legislação estadual e federal no que couber, certo? E aí você pode estar pensando assim: ai, poxa, professora, mas com relação à parte das competências materiais, das competências para realizar coisas, eu estou entendendo bem. Eu penso, né, você falou que dava para a União fazer uma política que implementa um medicamento, e o Estado fazer isso também, e o município fazer isso também. Agora, do ponto de vista legislativo, professora, eu tô achando estranho, cara. Tô achando estranho. A União vai lá e vai criar uma lei sobre meio ambiente, dizendo, por exemplo, que você tem que deixar uma distância X entre o rio e a área de desmatamento. E aí o Estado vai lá e cria outra legislação sobre esse mesmo tema incompatível, professora, que dá uma outra distância. E aí o município vai lá e suplementa no território dele ali, dando uma outra distância. Professora, vai dar conflito isso, não vai dar certo. Claro, o legislador constituinte originário também pensou nisso. Então você tem que olhar lá os parágrafos do artigo 24, onde ele organiza como que vai funcionar esse compartilhar de competência legislativa de União, Estados e municípios. E aí, qual é a regra para isso? Tá lá, primeiro a Constituição diz assim: a União, ela cria as normas gerais e os estados criam as normas específicas. Então, em relação a todos aqueles temas lá do artigo 24, peraí, deixa eu tomar uma água. Babei. Tá lá, ó. Em relação a todos aqueles dispositivos do artigo 24, a União vai criar as normas gerais e os estados vão criar as normas específicas. A União vai criar normas gerais e os estados vão especificar as suas peculiaridades. Ah, tá, professora. E se a União não criar a norma geral? A Constituição também prevê isso. Diz o seguinte: inexistindo lei federal sobre as normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena. Então, a União cria normas gerais, o estado cria normas específicas. Se a União não fizer a norma geral, o estado fica autorizado a fazer a norma geral e específica. Tá, e se nesse meio tempo, depois que o estado criou a norma geral e específica para o seu território, a União resolver criar uma lei federal, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. A União cria a norma geral, o Estado cria a norma específica. Se a União não criar a norma geral, o Estado cria a norma geral e específica. Se depois disso a União criar a norma geral, ela suspende a eficácia da norma estadual naquilo que lhe for contrário. Aqui eu marquei em vermelho ali, gente, o suspende, porque não é revoga, tá? Tem uma diferença bem grande entre a palavra suspende e a palavra revoga. Então, deixa eu explicar para vocês. Vamos pensar lá. Um tema que é de competência concorrente compartilhada, né, para legislação entre União, Estados e Distrito Federal expressamente e município implicitamente. Meio ambiente. Então, vamos pensar lá. A União pode criar a norma geral e o Estado deveria criar a norma específica. Se a União não criar a norma geral, o Estado está autorizado a criar a norma geral e a norma específica. Se a União quiser criar a norma geral depois disso, não tem problema, ela pode criar. Qual é o impacto disso? Que a norma geral criada pela União, ela vai suspender a eficácia da norma estadual naquilo que lhe for contrário. A professora falou suspender, e se na prova da OAB tiver escrito revogado, você vai marcar? Não. Por quê? Qual que é a diferença entre isso? A suspensão, ela implica a paralisação daquela vigência, vamos dizer assim, por um tempo. Então, se eventualmente a norma federal vier a ser declarada inconstitucional, por exemplo, a norma estadual volta a funcionar. Ela estava apenas suspensa.
A revogação implicaria a destruição da norma estadual naquilo que fosse contrário. Então, mesmo que houvesse a declaração de inconstitucionalidade, por exemplo, da norma federal, a estadual não poderia voltar a ter vigência porque ela teria sido revogada, certo? Então, lá na prova da OAB, a hora que perguntarem para você, o advento da lei federal suspende a norma estadual naquilo que for contrário? Yes, é isso mesmo, suspende. O advento da norma federal revoga a norma estadual no que for contrário? Não, não revoga, suspende. Então, gente, a gente está aqui encerrando a parte de repartição de competências. Eu vou resumir tudo sobre repartição de competências em 2 minutos, tá certo? Se você tiver dúvida em relação a qualquer coisa do que eu falar agora, você volta essa nossa aula e mais a aula anterior e repega essas ideias porque esse tema é muito importante. Então, olha lá, repartição de competências é uma maneira de você organizar qual entidade federativa faz o que dentro da organização constitucional, tanto do ponto de vista material, das competências do Poder Executivo, quanto do ponto de vista legislativo, das competências do Poder Legislativo. Beleza. O nosso sistema, ele adota 2 modelos de repartição de competência, um que a gente chama dual e um que a gente chama cooperativo. O sistema dual é aquele em que nós temos uma repartição bem rígida de competências. O que é da União, o que é do Estado é do Estado, o que é do município é do município. Isso é um método de repartição de competências clássico, certo? Paralelamente a ele, nós temos outro método, que é o método de repartição de competências cooperativo. União, Estados, municípios atuam sob o mesmo tema de maneira compartilhada, de maneira conjunta. Isso é um modelo de repartição de competências atinente mais ali ao século XX, um pouco mais recente, um pouco mais moderno e mais relacionado com os direitos prestacionais. Competências materiais duais da União no artigo 21, indelegáveis. Competências legislativas duais da União no artigo 22, delegáveis sob algumas condições. Competências duais dos estados, por sobras, o que não for da União, não for do município, é do Estado, mais 2 expressamente previstas no artigo 25, exploração de serviço de gás canalizado, criação de aglomerados urbanos, regiões metropolitanas e micro-regiões. Competências duais dos municípios, lá no artigo 30, principalmente em relação a temas de interesse local, grave bem, exploração de transporte público municipal, na organização do transporte público municipal, coleta de lixo e ordenação do território urbano, tá? Território local, no caso, óbvio. E as competências cooperativas, professora? No artigo 23, União, Estados e municípios, agindo de maneira conjunta em relação a competências materiais, tá certo? E no artigo 24, União e Estados, agindo de forma conjunta em relação a competências para legislar. Então o município não tem competência legislativa concorrente, ou seja, competência cooperativa para a legislação? Tem, mas ela não é expressa no artigo 24, ela é implícita no artigo 30, inciso 2º. Beleza? Beleza. Então tá. Então eu agradeço você que ficou até aqui, esse tema é meio encardido mesmo, mas depois que você passa a dominar todos esses termos, fica até gostoso de lidar com ele, tá certo? Recomendo a vocês, por óbvio, que leiam todos esses dispositivos que eu comentei e a gente se vê na próxima. Obrigada, valeu!